Está Claro está começando. Olá, olá! Bem-vindos a mais uma viagem ao Planeta da Verdade, diretamente dos estúdios Está Claro, a nave onde esclarece as suas dúvidas sem rodeios e sem censura. Eu sou Estael Gontijo e trazemos para você hoje cooperação técnica. O que é, de onde vem, para que serve? Tudo isso e muito mais. Conosco, Neuci Cacheta, o diretor de Cooperação Técnica, coordenador especial da África, Ásia e Oceania, da Agência Brasileira de Cooperação, um braço do Ministério das Relações Exteriores. Já já ele vai corrigir tudo isso. Bem-vindo, Neuci. Muito obrigado, Estael, pelo convite. Muita alegria que estou aqui com você hoje para a gente conversar um pouco sobre esse tema de importância muito grande para o país, para a população brasileira, esclarecer alguns pontos e levar conhecimento, compartilhar a nossa experiência brasileira que a gente leva aos países em desenvolvimento desse mundo afora. Neuci, antes de mais nada, a gente tem uma brincadeira aqui nesse programa que diz o seguinte: aqui tudo pode, menos omitir a verdade. Quando se omite a verdade, a gente costuma perguntar e cair de cima até que a pessoa responda fatalmente. Olha, Agência de Cooperação Técnica, o nome se explica. Da África, Ásia, Oceania com o Brasil, também se explica. Agora vamos falar sobre esse trabalho com a cooperação técnica do Brasil para com esses países, ou há mais cooperação desses países para com o Brasil? A pergunta pode ser estereótipa, mas qual é a razão? África, Ásia e Brasil têm uma diferença gigantesca na economia, no PIB e, acredito eu, na tecnologia. Acredito também que o Brasil tenha mais a contribuir com esses países, dito emergentes, do que eles com o Brasil. Isso é um conceito correto, errado? Me corrija, por favor. Há muito que se conversar sobre o tema, Estael. O Brasil é um grande país, um país de natureza solidária, né, com seus vizinhos. Vizinhos não só de fronteira, né, mas vizinhos de mundo, porque o mundo hoje é muito pequeno, né? É um dito... Nós somos muito parecidos com a África, né? Vamos dizer assim. Particularmente, quando eu coloco o pé no território africano, parece que eu não saí do Brasil. Então, apenas um oceano que nos divide em termos físicos, mas toda a nossa cultura, até a própria culinária. Exatamente. Nós vamos ter a oportunidade de dar exemplos concretos para que os nossos ouvintes possam entender melhor esse contexto todo de semelhanças que nos leva a ser um país inspirador para esses países que recorrem ao Brasil solicitando um apoio para o desenvolvimento em várias áreas do conhecimento. E conhecimento é o que nós mais temos no Brasil. Nós temos instituições públicas, instituições privadas, com muita excelência naquilo que faz, e é isso que inspira esses países a pedir apoio do Brasil. E esse apoio se chama cooperação. Tá? Pois bem, uma dúvida. Quais os nichos de cooperação que vocês trabalham com a África? Eu acredito que tem uma maioria, vamos dizer, mais para agropecuária, cultura, educação. A Agência Brasileira de Cooperação, como você disse, é um braço do Ministério das Relações Exteriores. Acertei isso. Ela tem no seu mandato a coordenação de todo o sistema de cooperação internacional do Brasil. Então, a agência não só trabalha da cooperação do Brasil para o exterior, mas também do exterior para o Brasil em todas as suas modalidades. Né? Sim, nós exportamos conhecimento, mas também importamos conhecimento. Exatamente. Conhecimento técnico. Mas a minha pergunta foi a seguinte: mais para a agropecuária, quais os nichos que trabalhamos? Ou todos? Vamos dizer, não, a agência de cooperação ela faz uma
uma Uma troca, síntese. né? Uma troca de conhecimentos? Ou não, não é uma troca, é uma doação? Quais são os sistemas? Ou existem os Cooperação, dois? quando a gente fala em cooperação técnica, eu sempre gosto de dizer que cooperação, primeira coisa, é relação de pessoas, né? Então, isso dá uma base muito forte de integração, né? Então, integra primeiro as pessoas, depois as instituições, depois as nações. Isso tudo em prol de busca de soluções. Ninguém busca apoio no outro se não tiver uma necessidade básica para poder solicitar uma ajuda de um parceiro, né? Que seja de uma pessoa, que seja de uma instituição, que seja de um país. Então, essa é a base do trabalho que a ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, que é conhecida carinhosamente por ABC, Sim. né? Tanto no Brasil quanto no exterior. Então, essa base nas relações é que faz com que o Brasil seja um país importante para que outros países que estão no mesmo processo do Brasil de desenvolvimento procurem apoio. Isso é muito Então, bom ouvir o Brasil ser importante, porque nós estamos acostumados a ouvir, embora não seja verdade, que o Brasil não importa muito lá para fora. E nós importamos muito nos nossos grãos, nós importamos muito no nosso ouro, no nosso minério. E ouvi você dizer que nós também somos importantes no conhecimento e na tecnologia é algo para nós ficarmos orgulhosos. E cada um pode ficar orgulhoso na sua medida, porque realmente nós temos motivo para isso, né? Então, a agência brasileira ela não tem um estereótipo digamos, de áreas de ações. Nós estamos abertos a receber pedidos em todas as áreas do conhecimento. Então, depende da demanda. Da demanda. Um dos princípios que a gente trabalha é responder ao outro país em termos da demanda, do pedido que ele tem, uma necessidade que ele tem de desenvolvimento. Eu vejo, me corrija se eu estiver errada, eu vejo que a agência é um coringa da relação internacional brasileira, porque ela provavelmente recebe uma demanda via alguma embaixada, eu não sei, depois nos coloque isso, e ela vai buscar entre as instituições brasileiras qual a mais equipada, a ideal para poder fazer esse intercâmbio ou essa doação de conhecimento. Então, a agência é um coringa, é um braço-chave da política de relações exteriores. No nosso linguajar comum, a gente diz que a cooperação técnica é uma ferramenta da política externa do Brasil. Então, ela pode ser prejudicada, calada ou incentivada, dependendo da política de cada governo, a sua política exterior. Você diria isso? Ou não? Ela trabalha propriamente independente das políticas de governo, independente do como é o nome? O chanceler. A cooperação técnica, quando a gente diz que ela é uma política, que ela é uma ferramenta da política externa, significa que ela é uma ferramenta de uma política de Estado e não de governos. Ah, sim. Então, isso é muito importante porque há um segmento. O conhecimento ele não pode ser interrompido, né? Graças a Deus, né, então, Nilce? Porque um governo que difere do outro na sua relação e no seu perfil exterior, é preciso que alguém mantenha uma hegemonia. Exatamente. Isso é muito importante para o trabalho contínuo, né, do Brasil para o exterior, principalmente. Conte para mim. Você que atravessou continentes para chegar aqui, te agradeço muito, porque eu sei que você vem de uma viagem imensa, né? Eu quero que você conte os países que você passou nesses 30 dias. Tem 3, 4 dias que você chegou ao Brasil. Está quase que de jet lag e veio aqui falar conosco. Sou extremamente grata. Só faz um resumo, os países e as cidades que você passou nessa última viagem. Bom, eu saí de Brasília para o interior de Minas Gerais. Um grande país. Grande país. E
Por quê, né, que começou por lá? Porque a Agência Brasileira de Cooperação tem parceria com excelentes instituições desse estado, e fui participar de um dia de campo em Patos de Minas, que... Sobre o milho? Não, era sobre algodão. Ah, bacana. Depois vai falar um pouco sobre isso. Nós temos uma parceria forte com o Estado de Minas Gerais para promover o desenvolvimento da cotonicultura no exterior, né, com países africanos que produzem algodão, que representa uma grande contribuição para o desenvolvimento desses países. Então, começou por lá essa viagem, participando do dia de campo na Associação Mineira dos Produtores de Algodão de Minas Gerais, a AMIPA. E de lá? E também tive reuniões numa universidade, a Unipan, em Patos de Minas, que é uma parceria nova com a Agência Brasileira de Cooperação, a qual participa comigo na semana que vem. Nós estaremos em Conakry, na Guiné, desenvolvendo Mal chegou e já está viajando de novo. Num projeto na área de desenvolvimento da agropecuária. Mas você foi para a África? E de lá eu fui para o Zimbábue, que nós estávamos também com outras instituições de Minas Gerais, que é a Emater e a Ipamig, que eles estavam acompanhando um dia de campo também de algodão lá no Zimbábue. E de lá, nós convidamos parceiros do Brasil na Zâmbia, que também tem interesse nesse projeto de algodão. Foi um especial para algodão? No início, sim. Né? Então, nós aproveitamos a estada dos zambianos em Harare, que é a capital do Zimbábue, para poder a gente afinar um pouco as nossas discussões para a elaboração de um projeto que o Brasil vai apoiar a Zâmbia, para melhorar a produtividade, as relações da pesquisa com a extensão rural e a produção. E nós temos excelência no plantio de algodão, na tecnologia de algodão, para ensinarmos? Sim, veja o quadro da produção do Brasil, o lugar que o Brasil ocupa no mundo em termos de produção e exportação. De algodão? Hoje nós somos o terceiro maior produtor de algodão do mundo e o segundo exportador de algodão. Então, quem é o primeiro? Os Estados Unidos? Aquela região ali do Mississippi? O cinturão ali de produção de algodão. Bom, mas... E a nossa região aqui, qual é a principal? Patos de Minas? Não, Mato Grosso, né? Hoje os grandes produtores são os estados de Mato Grosso, Bahia e Minas Mato Gerais. Grosso não está cabendo praça, né? Mato Grosso tem tanta plantação de soja, de algodão, boi, que não é plantação, mas é pasto, que eu acho que está tendo lugar só para os rios. Acho que os prefeitos lá não estão tendo muito problema, não, porque não está tendo praça. Brincadeiras à parte, mas é um estado produtor da mais alta qualidade de uso de tecnologia e uso de terras também. De preocupação para agro. Importante que o Brasil também exporta esse know-how, que é trabalhar em agricultura com pilar social, pilar ambiental e econômico. Então, assim, é uma agricultura que está preocupada com esses três eixos. Então, nos projetos que o Brasil leva para a África, nessa parceria para o desenvolvimento, também há essa preocupação das instituições brasileiras. Né, e o algodão é mais exportação? Você fala do Brasil? Do Brasil. Não, a gente tem uma grande indústria também, né, que utiliza o algodão. Mas o foco na exportação de algodão de qualidade é o que mantém as instituições, os produtores, os grandes produtores. É um ambiente, Stael, muito diferente se comparado com o ambiente de produção de algodão na África. Mas, dando seguimento a essa missão que eu estava, né, nós, do Zimbábue, eu tive a oportunidade de viajar para a Etiópia, que é um outro país também que nós trabalhamos. Também tem algodão, tem outras áreas que a gente trabalha, mas a missão na Etiópia era uma reunião de embaixadores brasileiros que estavam reunidos por orientação da política externa
de ter um novo olhar para a cooperação para a África. Então, esses embaixadores estavam reunidos para discutir, dentre alguns temas, a cooperação. Então, eu fui participar dessa reunião e de lá eu segui para a Tunísia, que a gente tem um projeto de fortalecimento institucional da Agência Tunisiana de Cooperação, que é a irmã da ABC, digamos assim. E a gente quer colocar aqui que ele veio direto da Tunísia para o Tá Claro. Tá claro? Ficou esclarecido? Digamos que sim. Porque esse projeto já estava em andamento, né, Estael? Então, assim, é uma verdade, não é mentira. É uma verdade. Não, hoje a gente não tem a buzininha aqui da verdade nem da mentira. Fica para a próxima. Me diga, você disse que na África o algodão é bem diferente da plantação e dos negócios de algodão no Brasil. Então, lá nós estamos exportando tecnologia para os produtores de algodão lá? Exatamente. O cenário africano para a produção de algodão é totalmente diferente do Brasil, em termos de área, de tecnologias e também dos arranjos, né, de produção. Na África predomina a agricultura familiar. Então, as áreas produtivas de algodão são muito pequenas. Se comparado no Brasil, né, com as grandes áreas, apesar de que no Brasil também temos pequenos produtores, mas é um número, não há termos de comparação com a África. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para situar tanto o nosso público quanto a mim também. Eu tenho um projeto, seja com mulheres, seja com algodão, seja com tinta, extração de árvores, que temos muitas aqui, né, para produzir tintas. E esse projeto, eu posso levá-lo à cooperação técnica para que ela possa apoiar esse projeto e, quem sabe, ele ser desenvolvido ali numa região do Brasil e aquilo ali virar uma referência para o mundo, ou não? Isso é uma relação só institucional. Eu tenho que levar o meu prefeito tem que aprovar aquele projeto, tem que encabeçá-lo e, assim, ser o meu interlocutor com a cooperação técnica. Vou colocar um ponto importante aqui. A minha vivência, a minha experiência no mundo da cooperação técnica é do Brasil para o exterior. Então, como você disse no início, há uma necessidade de que um país solicite o apoio do Brasil. Então, aí começa toda a relação. Então, vocês não fomentam um projeto particular de alguém no Brasil ou de um município? Bom, a maneira como isso é conduzido na Agência Brasileira de Cooperação, como se trata de uma instituição pública, tem todo o seu mandato, né, na cooperação que nós recebemos de outros países. Então, não é essa... Você, Estael, cidadã brasileira, não leva uma proposta de projeto para a ABC para ele ser implementado. Em nenhum município. Há a possibilidade, né, que tem que ser governo. Aí pode ser governo municipal, estadual ou federal, não indivíduos. É totalmente institucional. E eu mas pergunto isso para poder compreender sobre Mas o benefício não é só institucional, depois da execução do projeto. Né? Porque se um município, por exemplo, solicita o apoio de um organismo internacional ou de um outro país regional com reflexo nacional, eu acredito. Depois ele beneficia, né, fortalece as instituições, mas fortalece também as políticas públicas e, consequentemente, a população. Como a ABC começou a parceria com esse projeto de algodão em Patos de Minas? Eu pergunto isso para que as pessoas que estão assistindo possam entender esse trâmite, como que isso ocorre. Bom, a história vai um pouco mais atrás no tempo, né? Vamos lá, temos todo o tempo do mundo. Bom, não sei se é de conhecimento dos ouvintes, mas é interessante esse ponto. Na África existem 4 países que formaram um grupo, né? São países importantes que produzem algodão, para os quais o algodão contribui enormemente no PIB, né, de cada um desses países. É um commodity para esses países.
Exatamente. Sim. Então, o Benin, a Burkina Faso, Chad e Mali formaram um grupo, né, que eles são os Será que maiores só eu estou produtores. geograficamente aqui terrível? Cebolinha, dos 4, fala aí, por favor. Vou repetir, Israel. Benin, Benin, Burkina Faso, Burkina Faso, Chad Chad e Mali. e Mali. Tirando o Mali, não conheço os outros 3. E você? Conheço de nomes. Ele Ponto tá pra melhor de ele. geografia comigo que eu, graças a Deus. Vamos Bom, lá. então, Israel, esses países formaram esse grupo e um belo dia eles pediram o apoio do Brasil, porque eles viam que o Brasil era você sabia que o Brasil era um grande produtor de algodão e importante no cenário internacional nessa commodity, né? E viu que eles tinham uma necessidade de buscar um apoio técnico no Brasil para o desenvolvimento do algodão nos seus países. Isso foi em 2003. Então, pediram o apoio do Brasil, mas até que se concretizou realmente esse projeto, foi em 2009, quando o Brasil desenvolveu o primeiro projeto de algodão na África, que foi apelidado como Cotton For, né? E a partir de uma parceria com a Embrapa, né, nesses países, a gente começou a transferir conhecimento desenvolvido A Embrapa no é uma Brasil. riqueza nacional. Exatamente. Não é? A gente tem muito orgulho da instituição e muito Sim. orgulho dela ser parceira nossa para o desenvolvimento agrícola na África. Então, dessa relação com a Embrapa e esses países, e o avanço que foi tendo, claro que a agricultura você não muda de um dia para o outro, é um processo, né, de anos, né, com tecnologias que vão sendo transferidas, são aplicadas no campo para fazer uma mudança de um cenário, né? Então, mas outros países menores em termos de produção de algodão verificaram que eles também poderiam se beneficiar desse conhecimento brasileiro. E começou, então, a solicitar apoio do Brasil. De 2009 até hoje, nós já temos, nesse grupo de países que o Brasil apoia no desenvolvimento do algodão, um grupo de 17 países. Então, veja que esse número de 4 para 17, isso dá uma ideia do potencial que o Brasil tem para ajudar outros países em desenvolvimento, né? Aqui nós estamos falando só de algodão, mas o leque é enorme de possibilidades. No caso de saúde, a agência também ela faz essa interface? Como eu te disse, nós não temos um quadro fechado de áreas de cooperação. Todas as áreas do conhecimento podem ser objeto desse apoio, dessa cooperação do Brasil para o exterior. Tecnologia e não mão de obra. Tecnologia, conhecimento. Conhecimento. Cooperação técnica, ela se traduz por troca de experiências, né? Experiência, conhecimento, tecnologias. Efetivamente. Pode ser a mais simples, sim, ela faz uma mudança transformadora. Efetivamente, você cita para nós uma cooperação que o Brasil recebeu de um determinado país e que fez uma diferença visível hoje, que nós podemos falar aqui e o ouvinte vai dizer, eu sei o que é, olha. Bom, o caso mais emblemático é a agricultura, né? Sempre Se a gente agricultura. pensar... Não, tem muitas outras, mas esse é super importante. Não, eu falo sempre a agricultura como orgulho do Brasil. E é né? fácil das pessoas perceberem isso, né? Você imagina que na década de 70 o Brasil importava alimentos, né? Hoje, nós divulgamos isso, a gente fala em todos os lugares, o Brasil produz alimento para 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas. Né? Nós somos o quê? Pouco mais de 200 milhões? Então, imagina... É uma cifra triste para um país que tem um índice de quem passa fome. É uma fonte de orgulho, mas... Mas eu acredito, eu sou um cara muito positivo, acredito que ainda vamos achar o caminho para que isso
se resolva de uma vez por todas, porque realmente você pensar que um país produz essa quantidade de alimento e há ainda há gente que tem dificuldade por N razões de ter acesso, Alguma coisa está errada nessa tem soma. uma ponte quebrada nesse Gostei do caminho. ponte quebrada, é verdade. Bom, tem. mas voltando aqui, está a questão do conhecimento, né? Então, de lá, da década de 70 até aqui, o Brasil se tornou essa potência em função do conhecimento, né? Aí a gente tem que dar o mérito, né, àqueles pesquisadores, aqueles cientistas, aquelas instituições Como a que Embrapa, por foram exemplo, que buscar falamos aqui. conhecimento fora do Brasil e depois trazer esse conhecimento e adequar à nossa realidade. Então, é isso que promoveu esse avanço enorme. Quer dizer, é um dos fatores, né, que Eu contribuiu. falo, me desculpa. E aí a gente pensa que no mundo da cooperação técnica isso também serve para todos os países parceiros do Brasil. Tempo, dedicação, né, e trabalho. Eu gosto de separar, porque a gente tem que dar a César o que é de César, como dizia papai, né, Carrasco? Papai dizia isso. O Brasil tem funcionários, empregados ou servidores, eu realmente não sei como nominar, de carreira, que são de grande orgulho para nós brasileiros. Os funcionários de carreira das instituições brasileiras, eles são fonte de orgulho para todos os nossos técnicos da Embrapa, vocês da Cooperação Técnica, diversas estatais. E aí é bom a gente separar o joio do trigo, não dizendo que todo comissionado é joio, mas esses cargos nos quais são ocupados de 4 em 4 anos, às vezes são mais empecilho do que solução em muitas decisões e em muitos projetos em andamento, mas não era nem isso que eu queria entrar. Eu só quero fazer um destaque para o servidor de carreira. Você pega, por exemplo, os técnicos da Embrapa, sensacionais de carreira, estão ali trabalhando basicamente por amor à causa. E nós, brasileiros, gostamos de colocar tudo no mesmo saco, né? Todos os funcionários públicos que ganham tão bem, o que não é uma verdade, só uma fatia de funcionários públicos ganha muito bem, outros até bem acima da média. Geralmente, essas pessoas, elas são servidores Copa do Mundo, né? De 4 em 4 anos está trocando. E o servidor que precisa ser incentivado com um plano de carreira, muitas vezes fica aquém. Eu acho que esse é um registro importante e é o que a gente vê na maioria das instituições. E eu te pergunto, você percebe isso nas instituições ligadas às relações exteriores? Olha, eu disse aqui no começo que cooperação é a relação de pessoas, né? Então, eu não tenho nenhuma palavra de queixa aos servidores, sejam, né, das instituições públicas ou os funcionários empregados das instituições privadas que trabalham conosco, porque são pessoas assim, apaixonadas pelo que fazem, são dedicadas e deixam tudo aqui, né, para passar uma semana, 15 dias ou mais tempo fora do seu ambiente familiar, do seu ambiente de trabalho, para levar esse conhecimento, levar a sua experiência, a sua vivência e compartilhar com respeito, com amor, com outros países. Isso, assim, Estael, eu diria, é uma ação solidária, uma ação de amor às pessoas. E é isso que eu acho que deve contar. As outras questões, elas vão ficando de lado. Você acha que o Brasil ele é mais aberto para doar do que para receber? Aberto no sentido assim, nós temos nossas pesquisas, nossas equipes e nós também somos abertos para receber esse complemento de fora ou não? Nós somos mais fechados e voltados assim para
para uma nacionalidade tecnológica, vamos dizer assim? O brasileiro tem uma característica super importante, né? Que é o diálogo, que é a abertura. A Nós gente é somos pau boneco para de toda argila, é obra. muito moldável, né? Nós somos Não, moldáveis, mas ainda bem. cada um leva de acordo com a sua história, né? Então, eu vejo que você é aquilo que foi na sua história para você chegar onde você chegou. Então, não é nada assim do ponto de vista filosófico, mas é uma realidade e é uma constatação da minha vivência, da minha experiência de vida. É isso, as pessoas, o Brasil tem pessoas que com coração enorme, né? Mas a gente não precisa E só do coração, a gente precisa de um governo que o coração, apoie o coração está na metade do seu as corpo, então ele olha para programações. cima e para baixo. Olha, o Nilce, tudo que você disse, eu posso resumir numa relação internacional. Vocês têm com o mundo e do mundo com o Brasil uma relação internacional, não é isso? Exato. É intermediário, vamos dizer assim, de um país para com o Brasil, do Brasil. Em geral, esses países, eles entram em contato com as embaixadas. Como é que é esse processo? Antes de você responder, eu gostaria de falar para o nosso público o seguinte: tudo isso seria uma relação diplomática. E o Nilce, em breve, estará conosco aqui para explicar a você que está em casa pensando, eu quero ser um diplomata. Eu quero ser um Sérgio, representante do Brasil na ONU, né, que infelizmente morreu naquele atentado. Eu quero ser um embaixador em Portugal, eu quero representar o meu país. O que é isso? O que faz o embaixador? Como chegar ao embaixador, como ser um diplomata, como estudar para isso, onde, e tudo isso, e as relações de Brasil com as outras embaixadas. Aqui em Brasília nós temos, acho que todo o corpo diplomático com o Brasil está em Brasília, não está? Eu acredito que sim. Pode ser que exista algum consulado em São Paulo que não tem aqui, né? Mas como que é essa relação dessas embaixadas que estão em Brasília? Qual a relação das embaixadas do Brasil no mundo? Como chegar lá? Para você que quer seguir a carreira diplomática, e eu acredito que deve ser belíssima, nós vamos ter o Nilce aqui conosco num programa especial. Fica ligado, porque em breve a gente esclarece tudo. O dia, a hora que vocês vão poder acompanhá-lo, entrevistando, recebendo embaixadores e todo esse corpo diplomático. Correto? Vamos ver aonde nos levará isso tudo, né? O futuro a Deus pertence, mas você é realidade aqui para nós, né? Conta um pouco para a gente sobre essa relação diplomática. Você, quando sai daqui e vai para a África, você não sai Nilce, você sai Brasil. Exato. E isso é uma responsabilidade muito grande. Como é que você tem essa relação com você mesmo, né? E conta um pouco de saia justa que você já passou ali por causa disso. Eu não sei, às vezes, por você estar lá, eu tive essa dificuldade na Arábia Saudita quando eu a visitei. Até você ensinar para aquela cultura tão diferente o que é a minha cidade, porque eu falava a minha cidade, onde eu nasci, e eles me acharam assim, que eu era dona de uma cidade, porque lá o Estado é particular. E eu não conseguia explicar para as pessoas que a minha cidade é a terra onde eu nasci, não a minha, não é uma propriedade. E por essas e muitas outras questões, às vezes a gente é obrigado a saber tudo. Me perguntavam de futebol. Eu não entendo nada de esporte, Nilce. Eu sou péssima de esporte. E eu tinha que inventar nome de jogador lá para ficar livre, porque eles perguntam e querem que a gente saiba. Eu, que não represento, que não sou diplomata, que sou uma cidadã brasileira, passa essa saia justa. Imagino você, com índices e com, no caso, por exemplo, da agropecuária, das tecnologias, e você
com certeza não sabe tudo, alguma coisa te fez passar uma saia justa. Conta para nós uma saia justa. Então, claro, quando você chega, você pisa em qualquer território e fala que é brasileiro, né, a primeira coisa que as pessoas falam os nomes dos jogadores que eles conhecem, porque também é uma área muito admirada fora do Brasil, né, o futebol brasileiro. Mas compartilho com você esse sentimento. Também sou um zero à esquerda em termos de entendimento de futebol, então não sei conduzir uma conversa sobre esse tema. Não, eu não sei conduzir sobre esporte nenhum, eu estou pior. Bom, mas inicialmente você perguntou como é que se dá a origem, né? Por que a gente vai para lá? Exatamente. Vai, né? Então, como que é esse chamado? Claro que as nossas representações diplomáticas nesses países têm um papel fundamental, né, na interface com os governos locais e que faz a sua divulgação do potencial que o Brasil tem, né? Então, é a partir disso, é a partir de visitas, né, de políticas de alto nível, né, de presidentes, de ministros de Estado. Quer dizer, essas relações é que suscitam um pedido de apoio do Brasil. Isso pode ser feito também pelas embaixadas desses países aqui no Brasil, que sabem, né, que conhecem também a Agência Brasileira de Cooperação como o órgão coordenador da cooperação técnica, né, e humanitária também, que nós temos esse mandato. Então, isso chega através desses canais, né, nós chamamos de canais diplomáticos, né, para que a gente, então, identifique depois, ao receber e analisar o potencial que a gente tem, nós identificamos as instituições brasileiras que podem vir a ser parceiras, que a Agência Brasileira de Cooperação, nós não temos um grupo de especialistas técnicos, né, das várias áreas do conhecimento. Sim. É por isso que nós temos que ter a parceria com as instituições brasileiras. Então, é a partir daí, então, que se desenvolve todo um projeto de cooperação. Quer dizer, para desenvolver um projeto, também ele tem que ser elaborado de uma maneira conjunta, de diálogo, de parceria. Então, a gente realiza as missões aos países para que os especialistas possam trocar as suas informações e as suas experiências. E aí, a partir daí, desenhar um guia, que é o projeto de cooperação, que depois corre todo um jogo de assinatura, de financiamento, né, para poder isso se tornar real no campo. Nós já falamos que o Brasil a questão da agropecuária é uma fonte de muito orgulho para nós e que nós temos e ensinamos e temos muita parceria de cooperação, tanto na África quanto na Ásia, da agropecuária. Eu gostaria de lhe perguntar o inverso. Onde somos mais carentes em conhecimento e, por isso, recebemos cooperação de quais países? Bom, já que você disse que aqui é para falar a verdade... A verdade, senão a gente apita. Não sou a pessoa mais indicada para falar desse tema, porque não é da minha área de competência, né? Mas acompanhando na tangência do trabalho na Agência Brasileira, nós temos grandes parceiros importantes, como a Alemanha, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França. São países importantes. A Alemanha, por exemplo, qual seria a cooperação que traz para o Brasil, que já trouxe, vamos falar algo que já existente aqui, que também seria algo como aquele exemplo que você deu do algodão, algo que o nosso público consegue. Foi isso. Além da cerveja. Muitos países do norte, eles trabalham muito com a questão ambiental. Né? O alemão? O Brasil, e altas tecnologias, né, que promovem a ciência e a tecnologia no Brasil. Eu achava que o povo mais envolvido nas questões ambientais fossem os dinamarqueses. Eles têm um conhecimento muito grande nisso, mas eu acho que eles têm uma vocação muito grande de visitar os países em busca dessa preservação. A Noruega é um grande parceiro do Brasil nessa área. É um grande parceiro. E a Alemanha também. Tirando a questão ambiental...
Eu acredito que na parte de saúde também há grandes movimentos de cooperação desses países para o Brasil. Me diz agora, e tem que ser a verdade, desses projetos dos seus, vamos colocar, dos últimos 10 anos, o projeto que mais mexeu com você para trabalhar. E não vale dizer que são todos iguais, porque os dedos da mão não são iguais. Há um projeto que me toca muito, é um projeto que a gente desenvolve no Mali, que inicialmente era um projeto que o Mali solicitou ao Brasil de apoio para o manejo de solos. E a partir, então, de todo esse movimento de ida e vinda de especialistas do Brasil e do Mali, o governo do Mali nos indicou uma região específica para que o projeto desenvolvesse toda uma tecnologia, né, de manejar bem o solo para a agricultura. E esse projeto ele começou a ter um outro viés importante, que é o viés da saúde, né? Porque quando nós fomos ao campo, percebemos que havia uma necessidade muito grande de trabalhar também com aquela comunidade específica nesse viés da saúde. Então, o projeto está ampliando muito a sua ação em termos de reestruturar a comunidade rural, de manter uma tradição de construção, por exemplo, de adobe, que é uma cultura da etnia que pertence a esse lugar, de trabalhar com a qualidade da água que eles utilizam para alimentação, para agricultura, para E produção por de falar em horta. água, eu vou ser obrigada a te cortar, porque eu tenho que falar desta água. Eu não sei se você já ouviu falar da Boá. Boá é uma palavra alemã e esta água, ela vem da minha terra. Ela vem de Minas Gerais e, por incrível que pareça, do quadrilátero ferrífero, onde são metais pesados e, mesmo assim, ela está na lista da mais pura do Brasil hoje, sem refino. Vamos tomar esta água, porque existe um cientista que eu vou entrevistá-lo no fim deste mês, e ele está levando para Belo Horizonte um hospital especializado em medicina radiestésica. E esta água, segundo os estudos do Dr. Roberto, é uma água curativa e que ele está adotando para trabalhar dentro do hospital. Dito isso, falado do nosso querido parceiro aqui, Boá. Somos agradecidos por estar aqui conosco e por extrair, né, na fonte com preservação, vamos dizer assim, porque eles são muito cuidadosos. Talvez seja por isso que garanta o sabor e a qualidade. Voltando ao seu assunto, gostou da Boá? Sim, claro. Um brinde. Um brinde. Mas você estava dizendo... Então, nesse projeto, então, com o desenvolvimento dessas áreas de saúde para a promoção da saúde dos agricultores, né, a gente percebeu que haveria um ganho muito grande, porque para trabalhar o campo, o produtor precisa de saúde, né? E ele precisa de ferramentas, ele precisa de implementos, mas ele precisa inicialmente do bem-estar dele, né? Todos da saúde, nós. né? E então esse projeto ele traz para a gente uma experiência muito grande de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de uma agricultura que pense o homem com a natureza, tudo muito bem integrado. E cuidado, não explorada, né? Cuidada, em parceria. Então, esse foco, né, mais transversal, mais holístico, assim, isso permite um engrandecimento muito grande de quem está trabalhando com conhecimento e quem está sendo diretamente beneficiado com esse conhecimento. Vamos deixar o coordenador um pouquinho de lado, porque
Eu acho que ficou claro aqui, e eu te agradeço por isso, que você expôs muito bem o que é a agência, qual o trabalho da agência, uma instituição forte, uma instituição, ou seja, com políticas de Estado, né? Com servidores comprometidos com o que fazem, e esse trabalho de formiguinha que muitas vezes nós, lá na ponta de nossas casas, não percebemos. Mas, muitas vezes, eu vou comer um pêssego cuja tecnologia que o tornou melhor, mais doce, mais saudável, ele veio de uma cooperação técnica da ABC. É preciso valorizar as nossas instituições. Semana passada nós falamos aqui sobre a antroposofia e eu defendi muito o SUS. Eu defendo as instituições porque nossas instituições são Estado. Nós não podemos misturar Estado com governo. Governo passa de 4 em 4 anos, às vezes de 8. Instituições permanecem. E elas permanecem sem fragilidade. E pelo que eu vejo, a ABC, eu estudei um pouquinho sobre ela e eu busquei algumas matérias fora do Brasil sobre vocês, e todas muito elogiosas. Todas. Obrigado. Muito elogiosas Fazemos com o trabalho de vocês. Competência vocês. E muito amor. Eu tenho que me sentir representada. Eu tenho que me sentir representada e atendida pela ABC, porque ela leva o que temos de bom, mas ela traz o que nós precisamos do melhor lugar possível. E isso tudo com muita lisura, com muito equilíbrio, com muita disposição, porque, às vezes, nós aqui podemos pensar, uau, passou 32 dias viajando. Muitas vezes para países cuja estrutura é caótica. Eu acredito que pode ser. Ele não vai dizer isso, mas às vezes pode ser. Ele diz, por exemplo, na questão humanitária, às vezes vai em lugares com dificuldades até de telefonia, de água encanada, por alguma questão de guerra ou territórios de guerra. E uma viagem de trabalho tão comprometida assim, ela é muito estressante. Eu acredito que seja. Tem seu prazer, mas é um trabalho com muito amor e muito afinco. Dito isso, eu quero sair um pouco desse coordenador, porque eu sei algumas particularidades do nosso convidado hoje, que a gente vai deixar agora a cooperação técnica de lado para tornar um tema que explica um pouco de todo esse lado humano e espiritualista que vocês devem ter percebido que o Nilce tem. Você é uma pessoa bastante espiritualista. Pelas suas falas, eu acredito que sim. Mas um passarinho me contou, eu não vou dizer quem, que você é muito bom em constelação familiar. Conta pra gente o que é constelação familiar. Interessante esse tema e apaixonante também quanto da cooperação. Então, assim, acho que, deixando de lado, como você diz, o coordenador de cooperação internacional, falando da pessoa, a minha base, né, de formação, ela olha com muito cuidado tudo isso. Então, assim, acho que o conhecimento que está por trás dessa ferramenta também, que é totalmente constelação familiar, quando a gente olha para o mundo, também é uma grande família, né? Então, assim, as relações dos países, as relações das instituições, as relações das pessoas, elas seguem o mesmo caminhar, o mesmo ritmo. Então, quando você olha de cima, não no sentido de superioridade, mas de ver um contexto integrado, dá a possibilidade de você, digamos, ser mais real, ser mais pé no chão, né? De entender muitos processos, dificuldades, né? Mesmo quando você fala, mas... porque eu também já fui questionado, muitas pessoas, quando você fala do seu trabalho, as pessoas falam, mas... vocês fazem esse trabalho e aqui no Brasil tem tanta necessidade, né, também. Sério? Né? Pergunta isso? Pergunta, né? Mas... É mais ou menos como perguntar, e aí, vocês precisam de carro novo na cidade ou não? Os velhos, antigos modelos servem, né?
Acho que é mais ou menos isso. Bom, mas voltando aqui ao tema da constelação, é uma ferramenta de ajuda para as pessoas olharem como estão as suas relações. Foi um E o médico que implica? desenvolveu isso? Eu estou Na perguntando. verdade, não, na Não verdade, foi um filósofo alemão que percebeu na sua vida, né, na conjuntura que ele vivia, que havia relações importantes e leis que regiam as relações das pessoas. Ele simplesmente foi juntando um ponto com o outro e pôde criar uma ferramenta que ajuda a pessoa a olhar de uma maneira diferente, né, para as suas relações com sua família, com seus amigos, com o seu trabalho, com o mundo. Então, assim, leis naturais que regem essas relações. E como é que isso interfere no seu dia a dia. É um campo muito lindo, muito complexo de explicar sem vivenciar. Então, a vivência é importante para que você veja o benefício que isso tem. E eu, Neuci, vivo isso todo dia, né, nas minhas relações. Neuci, 30 e tantos dias fora do Brasil. Isso quase que o ano inteiro, porque você está fazendo uma próxima viagem aí e provavelmente vai ser longa. Não, dessa vez é uma semana só. Sim, mas já volto. Mas isso uma é uma sequência, rotina, né, na sua vida. Saudade de casa? Hoje a gente tem ferramentas que diminuem um pouco isso, né? A saudade de casa, do seu tempero, do restaurante brasileiro. Eu morei fora um tempo e eu sonhava com pão de queijo. Eu sou mineira, gente, então eu sonho com pão de queijo. Ou frango caipira, ou arroz, claro, que é uma coisa difícil, por exemplo, na Europa, da gente conseguir comer. Essa saudade. Isso é secundário, né? Assim, sempre o que está na frente. A gente tem muito de africano, trabalho, então a gente às vezes pode morrer de banzo. Mas o arroz e o feijão, quando você passa mais de uma semana, 15 dias sem estar ali naquela combinação, né? A impessoalidade do hotel também, não é? Eu cheguei a um ponto, quando eu comecei a viajar, eu viajava muito nas assessorias de governadores, de ministros, e às vezes eu fazia 15 cidades em 10 dias, era uma loucura. No final, eu estava acordando sem saber em que cidade que eu estava. Eu criei o hábito de carregar um porta-retrato e uma essência para onde quando eu viajasse. Porque eu colocava ali na cabeceira da minha cama para me dar aquela sensação, aquela humanização de hotel. Porque hotel, para mim, era uma solidão. Enquanto você está trabalhando, está fazendo, tudo bem, mas terminou o trabalho, aquelas pessoas que você está se reunindo com elas vão para suas casas e você volta para o hotel. Isso, eu sentia isso como uma grande solução. Como é que você trabalha isso dentro de você? Estael, eu foco muito naquilo que eu tenho que fazer. Então, a questão eu não conto os dias que eu estou fora. É um dia após o outro, e aí a hora que você acorda já está na hora de voltar para casa. Então, é uma estratégia que eu acabei desenvolvendo em função de toda essa rotina, que me alegra e não me preocupa. Então, que homem desgarrado esse, né? Assim, eu acho que isso faz parte da minha essência. Porque, realmente, assim, para você conduzir bem esse ritmo de vida, você não pode ficar muito pego nesses pontos, porque senão você traz um sofrimento interno. Talvez você tenha dito para o nosso público aí, para os jovens que estão ouvindo e querem uma vida diplomática, um perfil. Porque é um Deixa eu esclarecer uma coisa aqui, né? Eu não sou diplomata. Não, eu não estou dizendo que você não é diplomata, estou dizendo que as suas ações são diplomáticas. Você trabalha num corpo diplomático. A ABC faz parte do Ministério das Relações Exteriores e é um corpo diplomático. Tudo que você executa, embora sejam cooperações técnicas de um intercâmbio diplomático, que te obriga a estar fora muito tempo. Então, isso requer de você um perfil que, por exemplo, a Estael, se estivesse, não teria, porque eu morreria de banzo.
Eu tenho esse sangue afro dentro de mim e realmente morreria de banzo. Você Eu já aprendi a lidar já é bem uma com pessoa... isso, assim. É claro, não sou desligado das coisas, muito pelo contrário, sou muito ligado a tudo que toca as pessoas da minha convivência. Mas eu aprendi que lidar dessa maneira me conduz bem no caminho. Então, transito com naturalidade para todo esse sentimento pessoal que fica e que é uma consequência do meu trabalho. Você é uma pessoa linda, Nilce. Muito obrigado. Seu trabalho, eu não sei se ele é lindo, mas você o conduz de uma maneira tão distinta que a gente só pode agradecer por você fazer parte do corpo técnico do Ministério das Relações Exteriores. Nós, brasileiros, temos que ficar tranquilos, pelo menos no que se refere a você, que hoje está espelhando para nós o que é a ABC. Espero que todos lá dentro sejam muito parecidos com o seu perfil, porque a gente vai estar muito bem representado. Ficou alguma coisa que você quer dizer e nós não conversamos? Bom, nesse campo da cooperação há muito o que dizer e muito o que informar. Então, acho que a questão da maneira como se comunica isso para a sociedade, nós ainda temos um caminho muito grande a percorrer, mas mesmo para aqueles que não têm conhecimento algum desse trabalho que o Brasil desempenha no exterior, vale a pena buscar se informar, mudar um pouco a maneira como às vezes vê as coisas, porque o Brasil é um grande país. O Brasil é admirado no exterior, né? As pessoas, as instituições, elas se sentem acolhidas pelo Brasil. Então, acho que quem tiver interesse em buscar, vai atrás, que você vai achar as respostas. Muito obrigada. Beijo.